Olá, boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. A partir de agora você confere com a gente os fatos que circularam hoje nos corredores do poder. O empresário Eike Batista voltou dos Estados Unidos e foi preso no Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, homologou as delações dos executivos da empreiteira Odebrecht. Você vai conferir todos os detalhes desses assuntos e muito mais agora com a gente aqui na TV Brasil e na Rádio Nacional. A gente já começa falando sobre essa prisão do empresário Eike Batista, que até ontem era considerado foragido, hoje voltou dos Estados Unidos e foi preso no Rio de Janeiro. A gente vai diretamente ao Rio conversar com o repórter Maurício de Almeida, que tem os detalhes de tudo que ocorreu hoje. E a minha primeira pergunta já, Maurício, é: a defesa de Eike Batista já deu algum sinal aí do que vai fazer ou já adotou alguma medida? Boa noite, José. Começou a chover forte agora há pouco aqui no Rio de Janeiro. Estou aqui na entrada do complexo penitenciário de Jericinó, onde o empresário Eike Batista está preso. E a defesa já começou a agir sim. Agora, na parte da tarde, o advogado de Eike Batista entrou com um pedido de habeas corpus para tentar libertar o empresário. O juiz responsável pelo caso ainda não se pronunciou se vai acatar ou não esse pedido feito pela defesa. Eike Batista, que estava no exterior, era considerado foragido desde a última quinta-feira, quando a prisão dele foi decretada. O empresário decidiu se entregar e voltou para o Brasil no início da manhã de hoje. Ele veio de Nova York aqui para o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Logo depois de desembarcar, Eike Batista foi preso pela Polícia Federal e levado para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. Em seguida, foi para o presídio de Água Santa, presídio Ari Franco, que é considerado a porta de entrada do sistema penitenciário aqui do Rio de Janeiro. Os presos, quando são presos, são levados para o Ari Franco e depois a Justiça ou o sistema penitenciário decide para onde esse preso vai cumprir a pena. Chuva agora cada vez mais forte aqui no Rio de Janeiro e Eike Batista veio então para o complexo penitenciário de Jericinó. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, essa transferência foi decidida para garantir a segurança de Eike Batista. Ele está num presídio onde as celas têm capacidade para 6 pessoas. Normalmente, no complexo penitenciário, nesse presídio de Bangu 9, ficam policiais militares condenados por envolvimento com grupos de milícias. Eike Batista está sendo acusado por lavagem de dinheiro e também corrupção ativa. Ele teria pago propina para o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Sérgio Cabral também está preso no complexo de Bangu, mas no presídio de Bangu 8. Eike Batista foi para Bangu 9 porque ele não tem curso superior e, por isso, não tem direito à prisão especial. Rosiane. Obrigada, Maurício, que se tiver novas informações ao longo do programa, volta aqui com a gente novamente. Essa prisão de Eike Batista teve ampla repercussão internacional e a gente vai conferir agora o que disseram os jornais aí mundo afora. Por exemplo, o New York Times, nos Estados Unidos. O jornal fala o seguinte, ele destaca no título que a polícia prendeu o empresário Eike Batista ao voltar para casa. Aí também, lá nos Estados Unidos, teve o Wall Street Journal dizendo que o empresário é suspeito de pagar propina milionária. A gente destacou ainda o francês Le Monde. No francês Le Monde, a afirmação lá na manchete é assim: fim de linha para Eike Batista, o Steve Jobs do Brasil. Faz essa comparação o jornal e complementa dizendo que ele é acusado de corrupção. Já a rede britânica BBC destacou que o magnata Eike Batista é acusado de corrupção. E todos esses jornais, todos esses veículos de imprensa destacaram em seus textos que Eike Batista já esteve na lista dos homens mais ricos do mundo e também na lista de mais rico no Brasil. Portanto, ampla repercussão internacional e a gente ressalta, né, como foi observado da reportagem. A Eike Batista, quando chegou ao Brasil e nesse caminho para cá, ele chegou a falar com a imprensa, com alguns jornalistas ao embarcar dos Estados Unidos para cá, e ali ele já dizia que aqui iria esclarecer, né, algo que ele deveria fazer mesmo, era ali falar com a justiça para esclarecer. Não se falou nada em relação à delação premiada, mas com expectativa em relação aos próximos passos da defesa de Eike Batista. Agora, mudando de assunto para um outro tema que também foi absoluto destaque hoje nos corredores do poder. Aqui no Supremo Tribunal Federal, a presidente da Suprema Corte, a ministra
ministra Carmen Lúcia, ela homologou as 77 delações dos empresários, dos executivos e ex-executivos da empreiteira Odebrecht, também uma das maiores do país. E quem tem detalhes sobre isso é Maíra Heine, na Rádio Nacional, né? As informações da Rádio Nacional, ela fala com a gente diretamente do estúdio. E aí eu pergunto, Maíra, o que é que acontece a partir de agora, a partir desse momento das homologações? Bom, Rosiane, o material, está sob sigilo, será analisado pela Procuradoria-Geral da República. O procurador Rodrigo Janot pode agir de 3 formas: decidir abrir novos inquéritos, distribuir o conteúdo das delações em processos já abertos ou encaminhar os acordos para instâncias do Ministério Público Federal nos estados. Ao longo da semana, após a autorização de Carmen Lúcia, os juízes auxiliares de Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo, retomaram as audiências com os executivos da empreiteira. Nesses encontros, eles tinham que dizer se fizeram um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal espontaneamente. Esse é um processo exigido para que as delações sejam validadas. As audiências terminaram na sexta-feira e só faltava a homologação dos acordos. Carmen Lúcia tinha até a próxima quarta-feira, quando começa o ano do Judiciário, para decidir se ela própria iria homologar os acordos antes de definir um novo relator para a Lava Jato no Supremo. O procurador Rodrigo Janot já tinha pedido à presidente urgência nas avaliações das delações. Rosiane. Obrigada, Maíra. E olha, enquanto Maíra falava, eu recebi informação aqui, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ele esteve hoje à tarde com a presidente do Supremo Tribunal Federal. Não deu detalhes desse encontro, mas a gente conseguiu confirmar a informação. Ele esteve, de fato, com a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Chegou a ser abordado sobre o que fazer a partir de agora. Então, portanto, uma informação de bastidores, né? O que aconteceu agora nesse meio para o fim da tarde aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, depois que o Rodrigo Janot saiu, na hora que ele estava saindo, ele chegou a ser abordado para falar alguma coisa. Ele disse: essa não é a hora de falar. Reagiu mais ou menos dessa forma, de que não é o momento de falar agora. Então, saiu sem dar declarações de fato à imprensa, sem falar nada. Mas já recebeu o material referente a essas homologações para decidir justamente todos esses detalhes, essas possibilidades que Maíra Heine contou para a gente. Ainda em relação a essa decisão da ministra Carmen Lúcia, o presidente da República, Michel Temer, falou hoje, ele foi abordado sobre o assunto, sobre a decisão dela de homologar as 77 delações, entre elas aqui está aí a do presidente, que foi, um dos maiores executivos da Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Temer foi abordado sobre isso e deu entendimento ali, entendeu que a ministra adotou a postura correta, fez o que deveria ser feito, mas vamos conferir exatamente o que disse o presidente Michel Temer sobre isso. A presidente Carmen Lúcia até tinha pré-anunciado, que muito possivelmente entre hoje e amanhã faria homologação. Acho que ela fez o que deveria fazer e, nesse sentido, fez corretamente. Olha, e o presidente fez essa declaração ao participar de um evento em Floresta, no sertão pernambucano. Era um evento referente à entrega de mais uma etapa da obra da transposição do Rio São Francisco. Ali era a terceira estação de bombeamento hídrico do projeto de integração do Rio São Francisco. Esse funcionamento da nova etapa faz parte do Eixo Leste e lá na ocasião, nesta solenidade, o presidente Temer afirmou que deve inaugurar o Eixo Norte ainda este ano, além de outras obras complementares para levar água até a região ali, até o Nordeste. Ainda falando sobre essa decisão da ministra Carmen Lúcia, voltando a falar sobre essa decisão da ministra Carmen Lúcia, eu estou aqui ao lado da nossa repórter de política, Mariana Jungmann, que está conosco hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, mas passou o dia lá no Congresso Nacional, justamente para entender como foi essa repercussão. E um dos pontos, Mariana, da repercussão é justamente o fato de que a ministra homologou
mas o sigilo foi mantido. Como é que foi a reação de parlamentares, deputados, senadores no Congresso em relação a essas decisões? Rosana, eu procurei conversar mais com os parlamentares daquela ala mais independente e que também são os parlamentares que são menos citados ou que não foram citados e não são ligados a citados na Operação Lava Jato. E o entendimento é de que a ministra fez bem em homologar as delações agora, no plantão dela, mas deveria ter suspendido o sigilo, que, aliás, era uma coisa que o ministro Teori Zavascki vinha fazendo para evitar vazamentos. Ele, de maneira geral, vinha suspendendo o sigilo toda vez que homologava as decisões para evitar aqueles vazamentos de trechos das delações que depois era se questionado que isso aí estava sendo selecionado. Bom, o entendimento também, em off, é de que a ministra pode ter decidido fazer isso para preservar o relator e manter a autoridade dele. Ou seja, quando esse relator for escolhido, ele fica com a autoridade de decidir se vai manter ou não o sigilo e assim ela não invadiria tanto a competência dele. Mas a sensação é de que é um pouco frustrante, que a sociedade tem clamado por mais transparência, tem exigido essa transparência e de que, então, fica ruim. Em off, um senador me disse, inclusive, o seguinte: a manutenção desse sigilo pode levar os parlamentares a elegerem essa semana na Câmara e no Senado presidentes que logo adiante podem estar aí envolvidos na operação, nas delações, e isso seria um desgaste a mais para o Congresso Nacional. Agora, olha só, em relação a esses bastidores, quando a Mariana fala em off, isso é um jargão nosso no meio jornalístico, né, Mariana? Muito comum, que é assim, aquela pessoa que fala com você, mas não quer que identifique, olha, foi fulano quem disse isso. Então, é uma expressão que a gente usa no jornalismo justamente para proteger a fonte, proteger essa pessoa que está conversando com a gente, ou seja, é aquela informação de bastidores que você confere aqui conosco todos os dias nos corredores do poder. Ainda em relação aos bastidores, a expectativa aqui nos bastidores do Supremo Tribunal Federal é de que a decisão sobre esse novo relator da Operação Lava Jato no Supremo já saia na quarta-feira, que é justamente quando o Supremo Tribunal Federal vai reiniciar o ano do Judiciário, quer dizer, retoma os trabalhos no Poder Judiciário. Então, a expectativa é de que já de imediato, na própria quarta-feira, esse nome já seja apresentado. O formato exatamente, o sorteio, aquela história, se vai ser com sorteio na turma, sorteio no plenário, nada disso foi anunciado ainda. Agora, a gente sabe que a ministra está conversando com os pares, conversando com cada um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal, para que haja um entendimento, se não for consensual, né, não for absoluto, mas que seja, de fato, um entendimento majoritário em relação à medida que será adotada em relação a esse sorteio do nome do novo relator. Lembrando que a própria ministra Carmen Lúcia não entra aí nesse sorteio, já que está presidindo o Supremo Tribunal Federal. A gente continua falando sobre isso, mas para saber da repercussão em outras instâncias, porque a Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou sobre o assunto e Carolina Pimentel tem informações diretamente da redação da Agência Brasil. Rosiane, a Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou favorável à decisão da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, de homologar aí as decisões de 77 executivos e ex-funcionários da empresa Odebrecht, em que detalham o esquema de corrupção na Petrobras investigado pela Operação Lava Jato. Em uma nota, o presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, disse que Carmen Lúcia atendeu ao anseio da sociedade por justiça ao homologar essas delações. Ele disse também que é uma garantia que o processo da Lava Jato não vai ser interrompido nem terá atraso no Supremo Tribunal Federal. Ainda na nota, Carlos Lamáquia disse que a homologação das delações é também uma homenagem ao ministro Teori Zavascki, que era o relator do processo da Lava Jato no STF e morreu em um acidente aéreo em Paraty. A OAB, inclusive, tinha feito um apelo à ministra Carmen Lúcia para que homologasse essas delações, que agora, com homologação, tem validade jurídica dentro do processo da Lava Jato. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, a gente estava conversando rapidamente, a Mariana me fez uma observação aqui interessante de a gente também detalhar a respeito desse cenário político que fica em torno dessa apreensão sobre as delações, né, o conteúdo das delações. Tem alguns pontos que precisam ser ressaltados. Quando a gente fala que há um delator,
delator é alguém que assumiu que cometeu determinado crime e resolve que vai dedurar algumas pessoas. A delação é exatamente isso. Então, nem tudo que está numa delação vai chegar a ser confirmado. Não se pode tomar todo um teor de delação como verdade. No entanto, tem um ponto muito importante também. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal aceita, homologa, é porque o entendimento no judiciário ali, inicialmente, é de que o que está sendo apresentado nas delações, naqueles depoimentos, é de que há alguma base, há algum sentido no que está sendo dito e que, portanto, há sim necessidade de avançar um pouco mais para saber se aquilo ali procede ou não. E tem uma preocupação também no cenário político, né, Mariana, que a gente conversava aqui, sobre aquela sensação que os parlamentares reclamam de, enquanto nem tudo é investigado, nem tudo fica totalmente revelado, dá aquele clima de geleia geral. E causar essa geleia geral, termina fazendo com que ficassem todos ali num mesmo grupo e muitos fazem questão de ressaltar. Não, nem todo mundo no Congresso é denunciado, nem todo mundo vai enfrentar processo. Tem uma apreensão muito específica sobre isso, né? Inclusive, daí essa insatisfação com a manutenção do sigilo, né, Rosiane? Porque se, por um lado, quem está envolvido está aí agradecendo que esse sigilo foi mantido, por outro lado, quem não está acaba sendo misturado e fica todo mundo sob suspeição, enquanto não se sabe exatamente quem foi citado, embora, como você mesma ressaltou, o fato de alguém ser citado não significa que, posteriormente, o delator vai conseguir apresentar todas as provas, mas pelo menos indícios fortes ele tem que apresentar para essa delação ser homologada. Pois é, e aí fica isso, essa pressão e uma das apreensões nesse sentido de que enquanto não se comprova, enquanto fica só quem será, quem deixa de ser, o que é que tem ali, está em sigilo ou não está em sigilo, há sempre um temor dentro do Congresso Nacional, isso os parlamentares sempre conversam com a gente, e até em outras operações, em outros momentos dessa própria investigação da Lava Jato, que é aquela apreensão de não deixar que isso atrapalhe a pauta política no Congresso Nacional. Então, a ver os próximos capítulos a partir dessas homologações agora. No próximo bloco, você confere com a gente informações de economia, saúde, educação. Aguarda aí um pouquinho, a gente volta já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu conosco que a ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, homologou as delações dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht. Agora, o Procurador-Geral da República vai decidir os casos em que é necessário, haverá um entendimento de abrir inquérito ou não. E viu também, inclusive, conferiu conosco que o Procurador-Geral da República esteve aqui no Supremo Tribunal Federal, mas na saída disse que não é momento de falar. Agora ele vai analisar o material dessas delações agora homologadas. Você também conferiu detalhes com a gente a respeito da prisão do empresário Eike Batista, que já entrou aí na lista de um dos homens mais ricos do mundo e que, portanto, essa prisão hoje teve repercussão internacional e a defesa já tenta um habeas corpus para tirá-lo da prisão neste momento. Mas neste bloco a gente muda a pauta e a gente vai falar de vários temas: saúde, educação, a gente vai falar também de economia. Mas vamos começar com saúde, porque tem dados preocupantes em relação à febre amarela. Quem conta pra gente o que é que aconteceu aí nesse quadro de notificações da doença é Maíra Heinen, diretamente do estúdio da Rádio Nacional. É isso mesmo, Rosiane. A febre amarela silvestre já matou 6 pessoas esse ano no estado de São Paulo. 2 contraíram a doença em suas próprias cidades, Batatais e Américo Brasiliense, no interior do estado. As outras 4 vítimas, foram infectadas em Minas Gerais e morreram em Santana de Parnaíba, Paulínia e na capital paulista. O secretário estadual de saúde, Davi Wipp, citou algumas medidas que a secretaria está tomando, entre elas a solicitação ao Ministério da
Saúde de maior aporte de vacinas contra a doença e também a instalação de armadilhas para a Aedes aegypti em áreas de mata. A intenção dessas armadilhas aí é verificar se o mosquito está atingindo a população o mosquito silvestre. Outros 17 casos suspeitos de febre amarela estão em investigação em São Paulo. Nesta segunda-feira, o secretário Davi Wipp se reuniu com prefeitos e secretários municipais de saúde para discutir ações conjuntas de prevenção e combate à febre amarela e as outras doenças causadas aí pelo mosquito Aedes aegypti. Roseane. Obrigada, Maíra. A gente continua falando de saúde e agora a gente confere informações diretamente da Agência Brasil com Carolina Pimentel. Rosiane, o governo federal vai liberar mais de 395 milhões de reais para a área de saúde do estado do Rio de Janeiro. E os recursos deverão ser aplicados em serviços de saúde de 37 municípios para a redução das filas de pacientes que necessitam de algum tipo de cirurgia. Esse anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, junto com o prefeito Marcelo Crivella. Inclusive, 6 hospitais federais do Rio de Janeiro também vão se unir para um mutirão de cirurgias, consultas e exames pré-cirúrgicos para tentar desafogar as filas. O mutirão vai começar no dia 1º de fevereiro. Roseane. Ô, Carolina, eu vou aproveitar aí mais informações da Agência Brasil, porque eu sei que você tem detalhes da área de educação. O SISU, já é possível olhar o resultado? É sim, Rosiane. O resultado do SISU já está disponível na internet. O MEC já colocou o resultado hoje na internet. Então, os estudantes que se candidataram, aí a uma vaga em uma instituição de ensino superior podem já consultar o resultado e saber se conseguiram essa vaga. O endereço é no site mec.gov.br. E também tem outras datas aí interessantes para os estudantes. Amanhã começa o processo seletivo do ProUni, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino. Para conseguir uma bolsa, o candidato precisa ter uma nota mínima de 450 pontos na média das provas do Enem. O processo seletivo termina no dia 3 de fevereiro e as inscrições do FIES serão abertas no dia 7 de fevereiro e vão até o dia 10. O FIES, que oferece financiamento para os estudantes nas universidades particulares. Também precisa da nota do Enem. Agora, todas essas datas, Rosiane, você pode, quem tiver interessado, o estudante, encontra no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. Rosiane. Carolina, eu vi também no site da Agência Brasil que tinha uma informação sobre uma atualização ou correção sobre dados do censo de 2016. É o que exatamente? O MEC fez uma correção, um ajuste nos números? Isso mesmo, Rosiane. O Ministério da Educação corrigiu os resultados finais do censo escolar de alguns municípios. Esses novos dados foram divulgados no Diário Oficial da União. Para outros municípios que não estão citados nessa lista, o resultado permanece o mesmo. O levantamento, o censo escolar, ele informa o número de matrículas na creche, pré-escola, nos ensinos fundamental e médio. Esses novos dados foram publicados, como eu disse, no Diário Oficial da União. A segunda etapa do censo escolar terá início no próximo mês, quando vão ser coletados dados sobre o rendimento e a aprovação e reprovação dos alunos. O censo escolar ele é feito todos os anos. Roseane. Obrigada, Carolina Pimentel. E agora eu volto a conversar com Mariana Jungmann aqui ao meu lado, porque hoje teve novidade na corrida para a presidência da Câmara. Mariana, conta pra gente. É isso, tem candidato novo, o deputado Júlio Delgado lançou hoje a candidatura avulsa dele à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados. Júlio Delgado, que é do PSB de Minas Gerais, e o PSB atualmente apoia o atual presidente, Rodrigo Maia, à reeleição da Câmara. Mas Júlio Delgado acredita que tem chance de ganhar sim, Rosiane, porque ele se juntou hoje com os outros 3 candidatos, Rogério Rosso, Jovair Arantes e André Figueiredo, obrigada, e André Figueiredo, e moveram uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal pedindo que Rodrigo Maia seja impedido de se candidatar, de se eleger à presidência da Câmara, porque ele assinou o ato
que está regendo essa eleição, então ele não poderia fazer parte dela. Se ele for bem sucedido, os votos de Rodrigo Maia vão se pulverizar entre esses candidatos e aí ele acredita que tem mais chance. E Rodrigo Maia não oficializou ainda, mas até agora é o candidato que ainda não oficializou a candidatura, mas que mesmo assim consegue o maior volume de apoios nas conversas, é o que a gente percebe. Rapidamente, Senado teve alguma movimentação nessa corrida presidencial? Senador José Medeiros, que também lançou candidatura avulsa, porque seu partido também apoia o outro candidato, Eunício Oliveira, que é o candidato que tem mais apoios também. José Medeiros deu hoje algumas declarações e disse que acredita que vai ser uma luta de Davi contra Golias, mas que ele também tem chance. Atualmente a contagem de votos está ali para 50 votos para Eunício Oliveira, então José Medeiros sairia com 31 votos. Ele disse que vai buscar a oposição para tentar ganhar. E agora a gente confere notícias de corredores internacionais com Gislene Nogueira. Durante uma reunião na Casa Branca, Donald Trump afirmou que foi muito bom o segundo dia de implementação da ordem executiva que proibiu a entrada de refugiados e passageiros de 6 países de maioria muçulmana. O presidente justificou a decisão como necessária para evitar ataques terroristas, mas a comunidade internacional criticou a medida. A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que a guerra contra o terrorismo não justifica colocar pessoas sob suspeita e que isso fere os princípios de ajuda a refugiados e de cooperação internacional. No Reino Unido, mais de 1 milhão de pessoas assinaram uma petição pedindo ao governo que retire o convite feito a Donald Trump para visitar Londres e jantar com a rainha Elizabeth. Na sexta-feira, Donald Trump fechou as fronteiras dos Estados Unidos para receber temporariamente refugiados e também impedir a entrada de passageiros de países predominantemente muçulmanos. O decreto causou confusão e protestos no mundo e também em várias cidades norte-americanas. E a gente volta amanhã aqui nos Corredores do Poder. Até lá, boa noite a todos, boa noite, Mariana. Boa noite, Rosiane, boa noite.